2025 não foi um ano para amadores. E se você, cara, trabalha com o digital ou quer trabalhar com o digital em 2026, fica comigo nessa conversa, porque isso aqui vai te ajudar a não enlouquecer com esse mercado, a preservar a sua sanidade mental e ainda assim fazer grana no próximo ano, tá? Se você não me conhece, meu nome é Daniel Santos, estrategista digital. Nesse canal eu te ajudo a criar um negócio digital sustentável, onde você não dependa de equipe, investimento absurdo, não dependa de escala, mas que faça uma coisa que realmente coloque dinheiro no seu bolso com tranquilidade. Em 2025 a gente teve vários hypes, né, do momento, cara. Só esse ano, o marketing digital morreu e ressuscitou uma porrada de vezes. Foi o ano do boom, né, da explosão de SaaS, da explosão de agentes de inteligência artificial. Foi o ano de Black Friday em outubro. Foi o ano de Ultra Black Friday infinito, onde você compra curso de 200 pessoas com 3.000 aulas que você nunca vai ver. Foi um ano loucura, cara. E a galera, depois desse período, pegou um hype, né, falando que aquilo ali foi a tampa do caixão do digital, que o digital morreu. E a gente sabe, velho, a gente sabe que tudo isso é narrativa. Pra quê? Pra dar um hype e te vender alguma coisa. Tudo na internet é narrativa pra te vender alguma coisa. Pronto, esse mercado é um mercado que gira em torno disso, de narrativas. Não quer dizer que isso é ruim, mas, poxa, velho, tem coisas que cansam. E se você está tentando empreender na internet ou empreende na internet, muito provavelmente você está sempre com aquela sensação, cara, de estar atrasado, de que está faltando alguma coisa, de que você deveria estar testando outra estratégia. E isso é muito comum. Aquela insegurança também, né, de, poxa, olhar para aquilo que você está fazendo e pensar, será que isso aqui, cara, vai dar certo no próximo ano? É um mercado muito bom, mas ao mesmo tempo é um mercado muito instável. Então, qual que é, cara, os pilares aqui que você precisa para não enlouquecer no próximo ano? Lendo esse livro aqui, ó, Uma Canção de Natal, do Charles Dickens, que é a história do Scrooge, né? Um velho avarento que era bem ranzinza, que era explorador e que era muito solitário, né? E aí ele é visitado ali na véspera de Natal pelos 3 espíritos do tempo. O do passado, que mostra o que ele fez, o do presente, que mostra como as coisas estão, e o do futuro, que mostra o que aconteceria com a vida dele se ele não mudasse. E aí eu não vou prolongar a história aqui, você deveria assistir. Tem até um filme também animado, que é muito bom, cara. Mas aí o Scrooge, ele se arrepende, cara, da vida que ele estava tendo, aquela vida de avarento, e começa a ajudar as pessoas. O funcionário dele, que era carrasco do funcionário, ele dá um aumento, começa a ajudar o filho do funcionário que era deficiente e tal. O sobrinho dele, que era um sobrinho que, na opinião dele, era um sobrinho chato, que ficava insistindo para ele fazer coisas boas, para ele ser uma boa pessoa, para ele se juntar à família, que ele morava isolado. Ele passa a amar esse sobrinho, vai ceiar com ele na noite de Natal, ele vira uma outra pessoa, cara. E isso aqui não quer dizer que você é avarento ou que eu sou avarento. Mas que quando a gente coloca a nossa preocupação, cara, 100% no dinheiro, a gente acaba perdendo um pouco da nossa paz. Isso é normal. Você vem pra internet pra quê? É pra ganhar dinheiro. Não tem outro caminho. Só que o mercado digital, cara, isso é tão intenso, que a gente às vezes parece que descola um pouco da realidade, cara. É normal aqui você vender a sua hora, sei lá, por R$1.000, R$1.200, só que no dia a dia não é normal. Você não vai conversar com a pessoa da sua esquina que vende a hora dela por R$500. Ah, cara, eu tenho uma mentoria e minha hora é R$500. Você não vai encontrar. Eu costumo dizer que esse mercado digital ele é super faturado. E isso, por mais que você não queira, isso vai penetrando na sua cabeça. Por quê? Porque você está inserido dentro desta bolha. Aí você começa a olhar, cara, para os grandes players e começa a ver que você não está faturando o quanto você poderia, porque a gente sempre pode mais. Você não está faturando o quanto você poderia, que os seus produtos não estão tão caros quanto poderia, que você não está vendendo o quanto poderia. Isso começa a te deixar pilhado. Como consequência disso, o que você faz? Mesmo que a sua operação esteja dando certo, cara, você começa a buscar outras fontes, outros meios, e não que seja errado você buscar outros meios, mas não tem outro caminho. Para a gente buscar uma coisa na vida, a gente tem que sacrificar outra coisa. Tá? E tem fases que sim é importante você fazer isso, mas
especificamente no digital, cara, eu entendo que tem pessoas que não têm o perfil de escalar. Eu acho que eu não tenho esse perfil de cara que vai escalar, que vai ficar gerenciando uma equipe monstruosa, que vai investir, sei lá, dezenas de milhares de reais em anúncios no mês. Eu não tenho esse perfil, cara. Eu vim pro digital porque eu queria menos complexidade, trabalhar com um negócio que eu gosto, que me desse liberdade e que fosse menos complexo do que eu abrir uma empresa no mundo físico. Só que as coisas elas estão invertidas. Se você fatura 15 mil, vai chegar um cara que vai falar, seu faturamento é um faturamento de lixo, velho. E aí você vai, por causa desse cara que está te falando que você deveria faturar 100 mil reais por mês, que você tem potencial de faturar 100 mil reais por mês, e você começa a entrar numa pilha. Beleza, agora eu tenho que contratar equipe, agora eu tenho que ter uma mentoria de 30 mil reais, agora eu tenho que ter isso, isso, isso e aquilo. E quando você vai ver no final das contas, o seu objetivo inicial já não existe mais e você se tornou uma pessoa totalmente diferente, se perdeu nesse processo. Então, é normal acontecer. Eu recomendo muito mesmo que você leia Charles Dickens, ainda mais nesse final de ano, né, cara? Porque é muito bom. Porque vai te ajudar. E é uma história muito boa, né? Vai te ajudar a pensar, refletir um pouco mais, cara. E no final das contas, você tem que entender que a sensação de estar atrasado, cara, a sensação de estar fazendo menos, de estar ganhando menos que você deveria e poderia, ela vai ser presente no digital. É inevitável. As coisas elas vão ficar leves na sua vida quando você entender que essa sensação você vai ter que aprender a conviver com ela. Por quê? Porque, cara, se você quer ter um negócio digital sustentável, onde você faz as coisas no seu ritmo, trabalhando sozinho ou com uma equipe muito pequena, tendo 2, 3 pessoas para te ajudar, uma pessoa, mas dá para você fazer sozinho. Se você quer fazer as coisas nesse ritmo, você vai ter que fazer menos coisas. Por quê? Porque você tem 24 horas do dia, e dessas 24 horas você não trabalha as 24, né, cara? Então você tem um limite de horas. Então você tem que entender que nesse limite de horas que você tem que fazer as coisas que te dão mais retorno possível. Então se você tentar dividir a sua energia ali, cara, em várias estratégias. Você já tem uma coisa rodando, quer pegar uma outra coisa ali que vai tomar, sei lá, 50% do seu tempo e não vai te dar dinheiro no começo. Cara, sua vida vai ficar um caos. Então é normal. Você precisa entender que essa sensação de estar atrasado, ela vai te acompanhar no digital, porque todo santo dia tem uma nova onda, cara. Todo santo dia tem uma nova onda. O que é que não muda nesse mercado? Que existe desde os primórdios, tá? Você precisa ter uma audiência, construção de audiência, tá? Quando você começa a produzir conteúdo, até fazer anúncios, você começa a construir essa audiência. Você precisa, cara, ter um bom processo de vendas, que é a forma que você transforma as pessoas que estão interessadas em clientes. E terceiro, você precisa ter um bom produto com uma boa oferta. Esses são os pilares de um negócio digital sustentável. A audiência, que são a sua fonte de tráfego, fonte de leads, né? Um bom processo de vendas que converta muito bem. E você precisa também de um produto e uma oferta muito boa. Isso não muda. Agora as pessoas elas querem te empurrar a goela abaixo. Você tem que fazer funil, você tem que fazer perpétuo, você tem que fazer lançamento. Agora você tem que fazer lançamento pago, você tem que fazer sessão estratégica. A forma que você vende, cara, não importa se os pilares eles estão alinhados. Então entenda, você vai precisar inevitavelmente conviver com essa sensação de que está atrasado, com essa sensação de que está fazendo menos. Então o que eu recomendo que você faça no próximo ano, cara, se você quiser ter resultado? Tem um livro maravilhoso que fica por aqui, mas eu não vou achar, chamado A Única Coisa. Escolhe uma coisa para você fazer. É um projeto, é um público, é uma dor, é um produto. Foca nisso, eu garanto que você vai ter resultado. Garanto que você vai ter resultado, por quê? Porque você não está dispersando a sua energia e você não está naquela maldita ansiedade, cara, de que você tem que fazer tudo. Se você tentar fazer tudo, você vai fazer tudo mal feito, tá? No livro A Única Coisa tem um trecho em que o autor diz o seguinte, né? Ele confronta um ditado popular, né? De que não coloque todos os ovos no mesmo cesto. E ele fala o seguinte, cara, no começo não tem essa de não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Às vezes, a ideia de carregar cestos demais que quebra a maioria dos ovos nesse país. Ele fala, coloque todos os ovos no mesmo cesto e vigie o cesto. É muito mais fácil você vigiar um cesto do que vigiar 10, 12.
É muito mais fácil você colocar energia e ter resultado em um projeto do que ter energia, cara, para gerenciar 4, 3 projetos no começo. E aqui entra o principal, ainda mais quando você está começando, tá? Por quê? Porque todo projeto, cara, ele precisa de energia. Você precisa botar energia até ele começar a rodar. No começo, ele é muita energia. Depois que ele já está rodando, você diminui a sua energia. Aí sim você pode criar uma outra fonte. Quando a fonte que você criou, a fonte de renda que você criou, já está girando legal, precisa de um mínimo de manutenção possível, de um mínimo de energia para continuar girando, aí tá legal, aí você pode começar outra, cara. Mas enquanto você está começando dando todo o gás ali, se você para fazer uma outra coisa só porque você viu alguém falando que você tem que fazer aquilo, pô, vai dar errado, tá? Vai dar errado. E o que eu recomendo, cara? Recomendo que, antes de tudo, você tenha um produto que te dê uma margem de lucro muito alta. Tá, o que é um produto que te dê uma margem de lucro muito alta, cara? Que você gaste o mínimo possível para vender. Hoje em dia, quando a gente fala de tráfego pago, por exemplo, eu tenho produtos rodando no automático, você vai gastar ali, cara, em média 50%, 60% num valor ideal, né, do produto para fazer uma venda. É difícil pra caramba você fazer isso hoje em dia. E não é aquele lucro maravilhoso, né, cara? Só que se você tem uma mentoria, por exemplo, que custa 3, 4, 5 mil reais, o processo de acompanhamento, ou 10 mil reais que seja, sei lá, o nicho que você trabalha, cara, isso vai ser 100% lucro. Então você tem que ter um ecossistema de produtos bem desenhados. Você tem que ter o produto pro cara que vem ali mais frio, que não está procurando um acompanhamento, mas que está procurando um método prático. Você tem que ter também um produto para o cara que quer um pouco mais de acompanhamento. E eu diria para você focar primeiro nesse cara. Por quê? Porque aí você tem uma fonte maior de caixa no começo, tá? Então eu acho que essas são as considerações finais desse vídeo. Não seja a pessoa que vai tentar acompanhar tudo em 2026, cara, porque vai dar ruim. Você vai ficar pirado. Você vai ver o marketing digital morrer, ressuscitar, curso parar de vender, curso voltar a vender, mentoria não dá certo mais, mentoria dá certo mais. Agora a onda é funil low ticket, aquela coisa toda. A confusão que a gente tem todo ano. Agora está começando aí, daqui a pouco começa o ano, vão vir as novas ondas do mercado digital. Então, não seja o tipo de pessoa que vai colocar todo o seu foco, cara, em mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e esquecer do principal, que foi o porquê você começou esse negócio digital. Cara, esse ano mudou tanta coisa na minha percepção do digital que eu até desativei as notificações de venda do meu celular. Porque eu percebia que quando vendia muito eu ficava alegre, quando vendia pouco eu ficava triste. Então, é isso. Mais uma vez, leia este clássico. E, cara, se você quiser o meu acompanhamento para construir um negócio digital sustentável, eu posso te ajudar na minha mentoria. Eu tenho uma mentoria que é individual, o link está aqui na descrição, é só preencher o formulário, eu vou entrar em contato com você. Tamo junto e até o próximo vídeo.